A paz do Senhor, continuando os nossos devocionais. Que livro maravilhoso é o livro de Jó. Vimos o caráter de Jó e vimos o quanto este homem temia a Deus. Ele temia tanto a Deus que ele foi alvo da discussão entre o Senhor e o inimigo das nossas almas. Disse Deus: tem visto lá na terra o meu servo Jó? E nós não podemos difamar as personagens bíblicas, especialmente homens como o patriarca Jó, mas nós também não podemos idealizar os personagens bíblicos como se eles fossem super-homens, porque na verdade não o eram. Eles eram homens como nós. Como disse o apóstolo Tiago acerca de Elias, era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E quando olhamos a vida dos homens e mulheres de Deus, percebemos coisas, atitudes e ações e reações deles que nós devemos praticar, como eles são então referencial para nós, mas também vemos ações que não são bons exemplos. Agora, Jó teve uma angústia muito profunda. Com certeza entrou em depressão, perdeu bens, perdeu imóveis, perdeu semoventes, perdeu tudo o que tinha, perdeu a compreensão e apoio da esposa. Jó pode ser visto como alguém que é um super-homem, como já disse, mas na verdade ele não era. Ele cometeu o grande erro de fazer algumas acusações a Deus, porque ele não sabia plenamente o que estava acontecendo com ele. Ele não sabia as ações de Satanás contra ele. E ele cometeu vários erros no sentido de acusar Deus de coisas que Deus não havia feito. Por isso, o tema do nosso devocional, e como Jó fez muitas acusações equivocadas contra Deus, nós vamos falar isso em mais de um devocional. E aí vem o título, tema desta série de devocionais, que passo a fazer o primeiro hoje. Cuidado! Não faça acusações equivocadas contra Deus. O nosso Deus é benigno. Deus é bom. Como diz o jargão evangélico, Deus é sempre bom. E isso não é um mero jargão. Isso é uma verdade. Deus é bom. Deus é sempre bom. Deus é benigno. Os planos de Deus para nós sempre são os melhores. Em Deus não habita maldade. Em Deus não há dolo, não há engano. Em Deus não há injustiça. Então vamos lá. Quais são as acusações equivocadas que Jó fez contra Deus, que nós devemos tomar cuidado para não cometer a mesma falha? Primeiro, nós já vimos que Jó declarou na sua dor, na sua aflição, que o Senhor tirou. O Senhor tirou, não foi Deus que tirou nada de Jó. Quem tirou os bens, propriedades e filhos de Jó foi Satanás. Jó pergunta isso, Jó afirma isso, que Deus tirou, Jó 1:21. Mas, no versículo 16 a 19 do capítulo 1, observamos que quem subtraiu tudo que Jó tinha foi Satanás. Jó também cometeu uma segunda acusação injusta contra Deus, quando ele disse: olha, nós recebemos tanta coisa boa de Deus. Capítulo 2, versículo 10, ele diz:
não receberíamos o mal também de Deus, de bom grado? Outro erro, outra acusação equivocada. Deus não nos dá nunca o mal. Deus não pode tentar os homens com o mal. É a revelação do Novo Testamento, em Tiago, capítulo 1, versículo 13 ao 16. Nós devemos orar para o Senhor livrar-nos do mal, foi o que Jesus ensinou. Ora, se Jesus ensinou para nós orarmos, para Deus nos livrar do mal, jamais podemos imaginar que Deus manda o mal para alguém. O Senhor Jesus não ensinou a gente a orar, livra-nos de Deus. Seria um absurdo, não é? Mas ele falou, livra-nos do mal. A terceira a acusação equivocada de Jó contra Deus é que ele disse que Deus pôs uma barreira contra ele quando começou a acontecer aquelas calamidades. Muito pelo contrário, Deus torcia por Jó. Deus não colocou nenhuma barreira entre ele e o seu filho, seu servo. Quem colocou estas barreiras, quem promoveu aquelas calamidades na propriedade, nos bens, na família de Jó, foi o inimigo das nossas almas. A quarta acusação equivocada de Jó está lá no capítulo 6, versículo 4, quando Jó diz: as setas do Todo-Poderoso estão em mim, o veneno suga o meu espírito. Jamais Deus faria uma coisa dessa. Falar que Deus provocou uma dor tão grande como se fosse de setas sendo atiradas nele. Não, Deus jamais faz isso com um servo seu, ainda mais um servo fiel como Jó. Mas Jó, na sua dor, na sua aflição, ele fez essa acusação equivocada. A quinta acusação equivocada de Jó, quando ele diz: os terrores de Deus armam-se contra mim. Deus nunca arma coisa ruim para o seu povo. Então Jó errou na sua dor, na sua aflição. Deus não levou isso em conta, porque o nosso Deus é justo e perfeito, e Deus sabe muito bem reconhecer a aflição de um ser humano, do que um ser humano é capaz quando está aflito. Então, Deus não leva em conta esta acusação equivocada de Jó. Os terrores de Deus armam-se contra mim. Jamais Deus vai produzir terror em ninguém. Nosso Deus é o Deus de paz, é o Deus de amor. E a palavra de Deus diz que o amor afasta o medo. Então, essa atitude não combina com Deus. Mas a sexta acusação de Jó contra Deus foi dizer: Deus me assusta com sonhos, aterroriza-me com visões, tanto que minha alma escolheria antes estrangulação e morte do que a vida. Ele acusa Deus de lhe mandar pesadelos, terrores, visões horríveis, porque a situação dele era tão crítica que com certeza ele começou a ter alucinações. E ele disse que Deus o assustava com sonhos. Olha que acusação. Deus nunca nos dá pesadelos. Deus sempre nos dá sonhos espirituais. Às vezes, os sonhos de Deus podem ser impactantes, como foram as visões de Ezequiel, as visões de Daniel,
as visões de João na ilha de Patmos, mas jamais podemos acusar o nosso Deus de nos mandar pesadelos. Mas, de novo, volto a dizer, Deus não leva em conta esses erros de Jó, porque Deus sabia como ele estava, sabia o limite do gênero humano. Mas ainda vemos outro erro de Jó, quando ele disse: fizeste de mim um alvo. Capítulo 7, versículo 20. Ele achava que Deus tinha usado ele como alvo para despachar suas maldições. Um erro. E todos nós podemos cair nesse erro. O nosso devocional visa, entre outros objetivos, levar a você a não cair neste erro grave de acusar Deus de coisas que Deus não comete. Também observamos no capítulo 7, versículo 21, que Jó disse: não perdoas as minhas transgressões. Talvez ele começou a imaginar que os seus amigos talvez estavam certos e que ele tinha sofrido tanto e estava ainda sofrendo daquele jeito, lá no capítulo 7 ainda, porque ele talvez teria cometido algum pecado, e daí ele diz, acusa Deus de algo que Deus não cometeu. Não perdoas as minhas transgressões. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus compassivo, misericordioso, perdoador, longânimo. O que é longânimo? Um dos sentidos da palavra longânimo para Deus é que Deus é capaz de suportar ofensas. O nosso Deus, ele jamais deixa de perdoar, principalmente aqueles que se arrependem, aqueles que se curvam para Deus, aqueles que voltam atrás. Quando éramos inimigos de Deus, ele já nos perdoara. Tanto é que Jesus morreu antes da fundação do mundo, nos projetos divinos, os projetos eternos. Deus já planejara a nossa vida espiritual, a nossa salvação e o nosso perdão. Portanto, Jó errou em falar isso, que Deus não perdoava as suas transgressões. Em nono lugar, o nono erro, nona acusação de Jó, equivocada. E Deus me quebranta com tempestades. Obviamente, além de tempestades materiais na mente de Jó, ele tinha também tempestades emocionais, espirituais, perdas terríveis. E em décimo lugar, para a gente encerrar a parte 1 desse devocional, porque são muitas acusações falsas que Jó desfere contra o nosso amado Senhor, o nosso Deus, nosso Pai Celeste. A décima acusação falsa é que Deus multiplicava as suas feridas sem causa. Ele disse isso de Deus, que Deus multiplicava as suas feridas sem causa. Uma grave acusação equivocada contra Deus. Aí vem a pergunta: será que você e eu estamos acusando Deus de coisas que ele não cometeu? Será que nós estamos atribuindo a Deus alguma coisa que, na verdade, nós é que fomos causador, a nossa natureza carnal, a nossa natureza falha? Será que nós não estamos acusando Deus de coisas que, na verdade, é o sistema mundano, o mundanismo, quem tem promovido? Será que nós não estamos atribuindo a Deus algumas coisas que são ações de Satanás e dos demônios? Vamos refletir, vamos pôr um freio na nossa boca
Vamos pensar antes de falar. E vamos sempre crer que o nosso Deus é benigno. Se porventura você está numa luta, a ponto de você falar coisas para Deus que Deus não merece ouvir, peça perdão ao Senhor e creia. Deus é benigno, Deus é bom, Deus é sempre bom, Ele nunca faz nada de mal para nós. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor, em nome de Jesus. Amém.